Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Hoje, 3 de setembro, segunda-feira, começamos mais Universitária Esportiva. E ao meu lado, a sempre sorridente Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Messi Madeira. E no boletim esportivo de hoje tem notícia do atletismo e a piauiense Conceição Oliveira ficando muito bem ranqueada no circuito de corrida de rua. E as atualizações das Paralimpíadas, o Brasil do vôlei sentado, que está jogando nesse exato momento contra a seleção mais bombástica, a seleção mais temida das Paralimpíadas, a seleção do Irã, que já venceu o primeiro set. E no Bola na Rede vamos falar dos jogos do final de semana. Teve muito confronto bom no Campeonato Brasileiro, resultados incríveis. Teve também Copa Piauí, o jogo que fechou ontem a quarta rodada da Copa Piauí, penúltima rodada do primeiro turno. Tem também todos os jogos, campeonatos pela Europa no final de semana e também tem novidade, Brasil que fechou mais 2 amistosos, você vai ficar sabendo já já. Então fique na sintonia da 96,7 que o Universitário Esportivo está no ar. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for. Se é pop, hip hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde for. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. A piauiense Conceição Oliveira conquistou ontem a quarta colocação na 18ª etapa do ranking da Caixa da Confederação Brasileira de Atletismo de Corredores de Rua, que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a marca de 35 horas e 11 minutos. Nossa atleta quarta colocada também no ranking nacional correu juntamente com Merle dos Santos, Roselane de Souza Silva, Maria Zeferina Baldai e Gisele Barros de Jesus. Primeira, segunda, terceira e quinta colocadas no ranking nacional, respectivamente. A ordem das 5 melhores colocadas do torneio ficou assim. Em primeiro, claro, Nelly Jepkuri, da Quênia, com 33 horas e 55. Edileuza Alves dos Santos, eu creio que seja 34 minutos e 30 segundos. Terceiro, Marily dos Santos, com 34 e 30. Conceição de Oliveira, nossa piauiense, com 35 e 11. E em quinto lugar, Roselaine de Souza Silva, com 35 e 52. Tá aí a Conceição mais uma vez indo muito bem nas competições que ela tá participando. Vamos ver se na próxima Olimpíada a gente tem esse anelo de Olimpíada. Já tá todo mundo pensando nas Olimpíadas do Rio. Se ela consegue essa vaga, muito bem merecida se ela conseguir. E os piauienses, como sempre, mais uma vez, muito bem colocados nos circuitos de corrida de rua. Tanto a Conceição Oliveira como tantos os outros. E que infelizmente não estão treinando mais por aqui pelo Piauí. A maioria treina por São Paulo ou Brasília. E quem sabe aí com essa aquisição da pista de atletismo agora para a Universidade Estadual do Piauí, nós não consigamos fazer com que os atletas se interessem muito mais pelos treinos do atletismo aqui no estado. E vamos seguir falando de também atletas piauienses. A Confederação Brasileira de Badminton pré-convocou os piauienses Lucas Alves e Gabriele Cavalcante para um período de treinamento voltado para o Campeonato Pan-Americano Adulto, que será realizado no Peru em outubro. Lucas Alves e Gabriele Cavalcante devem se juntar a outros 13 jogadores de badminton para um período de treinamentos que vai ser realizado entre os dias 10 de setembro e 5 de outubro. Os treinos acontecerão no Centro de Treinamento de Campinas, em São Paulo. Os atletas vão até o meio-dia de hoje para confirmarem suas participações no treinamento. Caso haja negativa por parte deles, a Confederação Brasileira de Badminton vai lançar uma nova lista de pré-convocados, mas de antemão já é uma maravilha nós termos 2 atletas piauienses já pré-convocados. Coloca o badminton do Piauí no nível de excelência aí, bem maior do que a gente pode até imaginar, embora nós já tenhamos falado desse nível de excelência já há muitos meses.
Vamos seguir, vamos falar de Fórmula Indy, porque o australiano Will Power poderia ter garantido seu primeiro título da Fórmula Indy na etapa de Baltimore ontem. Pole position, o piloto da Penske arriscou utilizar pneus de chuva durante a prova e foi prejudicado pelo tempo instável da cidade norte-americana, perdendo posições e chegando a estar na 18ª colocação. Mas Power aproveitou a força de seu carro e minimizou o prejuízo, chegando na 7ª posição e deixando a definição do campeonato apenas para Speedway, a última do ano, no dia 15. Recheada de bandeiras amarelas, muitas por conta das péssimas condições da pista do circuito de rua de Baltimore, a prova foi benéfica para a Ryan Hunter-Reay. Segundo colocado no Mundial de Pilotos, o norte-americano ganhou posições após optar por se manter na pista com os pneus para a pista seca. Chegando à segunda colocação na volta 33, o norte-americano teve tranquilidade para manter o posto até o final da prova, quando aproveitou a relargada para ultrapassar Ryan Briscoe, companheiro de equipe de Power, que foi o terceiro, e completou o pódio o francês Simon Pagenaud. Já Hélio Castro Neves foi prejudicado por problemas que teve durante toda a prova e não fez uma boa corrida. Envolvido em acidentes, Castro Neves fez seguidas paradas no boxe e foi o 11º, dando adeus à disputa pelo título. O brasileiro abdicou da disputa do campeonato ao deixar o companheiro de equipe Will Power ultrapassá-lo a 15 voltas do fim. Fazendo ótima prova, Tony Kanaan adotou estratégia ousada, tentou ultrapassagens ousadas e chegou a estar na segunda colocação. O piloto da KV, porém, foi prejudicado pela polêmica chicane improvisada em Baltimore e tocou no muro, tendo que abandonar a prova. E o companheiro de equipe de Kanaan, Rubens Barrichello, também fez uma boa prova em Baltimore e foi o 5º colocado. Já Bruno Junqueira, piloto brasileiro que substituiu Joseph Newgarden, piloto da Sarah Fisher Hartmann, lesionado no braço na etapa de Sonoma, abandonou. Após o circuito de Baltimore, Will Power segue na liderança do Mundial de Pilotos com 449 pontos. A diferença para Ryan Hunter-Reay, porém, cai 23 pontos. O piloto da Andretti tem agora 435 somados, 34 acima do brasileiro Hélio Castro Neves, com 401, que praticamente deixa a briga pelo título. Tá aí o Rubinho também fazendo mais uma boa prova para ele. Mais uma vez a gente repetindo, tá no primeiro ano na Fórmula Indy, conseguindo 4ª e 5ª colocações. Ele que não conhece as pistas, tá indo muito bem, então é esperar realmente que ele continue na próxima temporada da Fórmula Indy, que consiga uma equipe que tenha um motor melhor e que faça, claro, ótimas corridas e quem sabe fique lá entre os primeiros na próxima temporada. Alcance um pódio. Com certeza, primeiro ano, quem tá conseguindo 4º, 5º com um bom carro, quem sabe no próximo ano ele não consegue. E aí a gente ainda tem o exemplo do Hélio Castro Neves para não deixar a tradição brasileira de deixar o companheiro de equipe passar. Ele que manteve muito bem agora aí na Fórmula Indy, deixou o Will Power passar para poder disputar o campeonato e assim ele ficou de fora de qualquer chance que tinha de disputar o título. O que acontece na Fórmula 1 acontece na Fórmula Indy. Por que não, né? Quem nunca? E vamos seguir, vamos falar agora de Paralimpíadas, as Paralimpíadas que estão agitando o mundo dos esportes. O Brasil, que é 7º colocado no ranking de medalhas, tá aí indo muito bem. A meta já é 7º e é pra ser terminar as Paralimpíadas em 7º. Quem sabe a gente não consiga mais, porque ainda tem mais dias de Paralimpíadas. Lembrando que o Brasil terminou a Olimpíada de Pequim em 9º lugar, objetivou o 7º lugar para essa Olimpíada, já atingiu a meta, agora é manter ou superar. E pro Rio 2016 a meta é o 5º lugar, no mínimo. E aí agora a gente vai fazer o balanço das medalhas desse final de semana e do que está acontecendo agora nas Paralimpíadas. Vamos falar da prova de ontem, que foi uma prova espetacular. Quem viu pela transmissão do Sport TV ficou impressionado e vocês vão saber quem foi, porque foi um brasileiro que impressionou e deixou o mundo inteiro, quem estava em Londres, boquiaberto. O brasileiro Alan Fonteles teve reação incrível nos metros finais da disputa dos 200 metros da categoria T44. Ultrapassou o favorito Oscar Pistorius e garantiu a 7ª medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Londres, a 3ª no atletismo. O sul-africano havia criticado as próteses usadas pelo brasileiro, sugerindo que elas melhorariam o seu desempenho. Alan arrancou da 4ª colocação e ultrapassou o rival nos metros finais, cruzando a linha de chegada com um tempo de 21 segundos e 45 centésimos. Pistorius completou os 200 metros em 21 segundos e 52 centésimos. A 3ª colocação ficou com o norte-americano Blake Lipper,
com o tempo de 22 segundos e 46 centésimos. Após o final da prova, Alan e Pistorius cumprimentaram-se em clima amistoso, ignorando a rivalidade. Os dois ainda se enfrentam nos 100 metros e 400 metros T44 e no revezamento 4 por 100 T42-46. Gente, pra quem não viu a prova, a distância do Alan pro Pistorius era gigantesca. Muito grande, para uma prova de atletismo, muito. E no final da prova, todo mundo já garantindo o Pistorius como medalha de ouro, que o Alan surgiu do lado dele, ficou todo mundo boquiaberto com o prova, foi uma coisa incrível. E quando ele venceu, ele que recebeu a medalha hoje, foi ao pódio hoje, e claro, o Pistorius do lado dele com um sorriso assim meio amarelo, não muito feliz, criticou as próteses dele, porque disse que são as próteses que ele tem mais vantagem, próteses que o Pistorius não quer utilizar. São próteses que podem ser utilizadas, só que o Pistorius tem essa preferência de não usar. A mesma coisa também quando ele foi criticado de participar das Olimpíadas, porque os outros participantes achavam que ele tinha vantagem com as próteses dele. Mas tá ali o Alan, que fez uma prova incrível, muito bonito. Pra quem não viu, procura na internet, porque vocês vão se emocionar. Esclarecendo essa história das próteses, é basicamente o seguinte: o Alan ele usava umas próteses menores até o ano passado. No entanto, a Confederação Internacional Paralímpica permite que sejam feitas medições para saber até a relação entre o crescimento ósseo do atleta que é amputado. Então, ele saiu de mais ou menos de uma altura de 1,85 para mais ou menos 1,91. E isso o Oscar Pistorius criticou, dizendo que poderia haver um favorecimento e uma impulsão maior no momento da corrida. O Oscar Pistorius não tem mais a possibilidade de crescimento. O Alan ainda pode mudar as próteses mais uma vez, porque ele ainda é um atleta jovem, se ele não me engano ele tem uns 20 anos. 21 anos. E isso não foi uma exclusividade dele nas Paralimpíadas. Tanto ele como alguns outros atletas da mesma prova dos 200 metros que também que disputou essa final, também trocaram as próteses e também tiveram crescimento delas. Isso é totalmente normal. Então, o Oscar Pistorius aí se utilizou de um ressentimento para ver se ele conseguia alguma coisa aí a mais. Tá, e vamos seguir. Depois dessa conquista, vamos continuar falando de atletismo. E o domingo foi de conquista para o atletismo brasileiro nos Jogos Paralímpicos. Johansson Nascimento conquistou a medalha de ouro nos 200 metros T46. Com um tempo de 22 segundos e 5 centésimos, o alagoano de 24 anos ainda anotou novo recorde mundial da prova. O brasileiro havia se classificado à final com o segundo melhor tempo, atrás do cubano Raciel Gonzalez, que na decisão, porém, acabou com a medalha de prata ao anotar 22 segundos e 15 centésimos. Já o bronze foi para o australiano Simon Petmore, que fez 22 segundos e 36 centésimos. Esta é a segunda participação de Johansson em Jogos Paralímpicos. Em Pequim, 2008, o velocista faturou a prata no revezamento 4 por 100 das classes T42-46 e o bronze nos 100 metros rasos da classe T46. Agora em Londres, ele ainda compete nos 100 metros e 400 e compõe o quarteto titulado 4 por 100 metros. Ele que ao final da corrida ainda pediu a namorada em casamento e ela aceitou. Agora ele não tem mais para onde correr, nem que ele corra tão rápido como ele fez essa prova. E o pódio da classe T11 dos 200 metros feminina é verde e amarelo. Além da favorita Terezinha Guilhermina, que confirmou o favoritismo e sagrou-se bicampeã da prova com tempo de 24 segundos e 82 centésimos, estabelecendo novo recorde paralímpico. O Brasil garantiu também a segunda e terceira colocações com Jerusa Geber e Júlia Santos, beneficiada pela desclassificação da chinesa Juntian Jia. Com Terezinha dominando a prova com tranquilidade, Jerusa disputou a segunda colocação com Gia até os últimos metros da prova. Para beneficiar a chinesa, o guia Dong Linshu soltou-se da atleta e impulsionou ao fim de fazê-la ganhar mais velocidade. Além de não alcançar Jerusa, que cruzou a linha de chegada 1 centésimo à frente da chinesa, com um tempo de 26 segundos e 32 centésimos, Gia acabou desclassificada da prova, cedendo a terceira colocação para Júlia Santos, que correu os 200 metros em 26 segundos e 65 centésimos. Foi o segundo ouro de Terezinha Guilhermina em 3 participações nos Jogos Olímpicos. A corredora conquistou o ouro da mesma prova há 4 anos em Pequim 2008. Além disso, a paratleta conquistou também uma prata e 2 bronzes.
Daí ela que nós já havíamos apontado como uma das favoritas, confirmou seu favoritismo aí e não tem mais pra onde correr. A Terezinha Guilhermina realmente é uma das grandes corredoras brasileiras nas pistas de Londres, já está com o nome marcado e possivelmente também vai disputar o Rio 2016. E uma das modalidades onde o Brasil tem o seu melhor desempenho nas Paralimpíadas, a natação garantiu mais 2 ouros ao país na classificação geral dos Jogos. André Brasil nos 100 metros borboleta da classe S10 e Daniel Dias nos 200 metros livre da classe S5 foram os nadadores brasileiros que subiram no degrau mais alto do pódio no sábado. Ouro nos 50 metros livres. Na sexta-feira, André Brasil dominou toda a prova dos 100 metros no sábado, estabelecendo o novo recorde mundial da prova ao completá-la em 56 segundos e 35 centésimos. Completaram o pódio o russo Dmitry Grigoriev com o tempo de 56 segundos e 89 centésimos e o sul-africano Etman Heisen com 57 segundos e 76 centésimos. Outro brasileiro na prova, Felipe Andrews, chegou na 5ª colocação com o tempo de 58 segundos e 79 centésimos. Com fortes dores no ombro esquerdo desde a eliminatória da prova, Clodoaldo Silva desistiu de participar da final dos 200 metros livres no sábado, visando a recuperação para as provas de 50 metros borboleta e dos 100 metros livres nos dias 7 e 8 de setembro. Favorito absoluto, sem a presença de Clodoaldo, Daniel Dias confirmou as expectativas e foi o primeiro colocado com tempo de 2 minutos 27 segundos e 83 centésimos, o novo recorde paralímpico. Foi a 11ª medalha de Dias na história dos Jogos, feito que o deixa apenas 2 do próprio Clodoaldo e de Adria Santos, maiores atletas paralímpicos do país. Nestes Jogos Paralímpicos, o Brasil já soma 6 medalhas de ouro, 2 no atletismo e 4 na natação, com outras 3 de prata e outras 3 de bronze. O país tem 12 no total na 7ª colocação. Por enquanto. Vamos seguir. Vamos falar de uma notícia também não muito boa na natação, porque nas eliminatórias do revezamento 4 por 100 livre, 34 pontos, os colecionadores de medalhas Daniel Dias e André Brasil embalaram o Brasil ao lado dos colegas Felipe Rodrigues e Carlos Maciel e conquistaram o segundo melhor tempo geral nas eliminatórias, atrás apenas da Grã-Bretanha. Na final disputada no centro aquático, Daniel, André e companhia conseguiram superar os britânicos com o tempo, mas o resultado não foi suficiente para garantir um lugar no pódio e engordar a contagem de medalhas dos supercampeões nas piscinas. A equipe brasileira ficou com o 4º melhor tempo, atrás de Austrália, China e Rússia. Tá aí uma medalha a menos para o Brasil, mas os meninos ainda fizeram uma boa prova. Parabéns para ele. E vamos continuar falando de natação. Também não teve notícia boa hoje pela manhã. Sem as principais estrelas na piscina hoje, o Brasil não conseguiu avançar para nenhuma das finais do dia 5 das Paralimpíadas de Londres. Dos 6 atletas inscritos, com 5 provas, Raquel Viel foi quem chegou mais perto de uma vaga, terminando os 200 metros medley SM12 na 10ª posição. Nos 200 metros medleys da classe SM6, Adriano de Lima foi o 7º colocado em sua bateria, com 3 minutos 10 segundos e 51 centésimos. Com o 12º tempo geral, o brasileiro não se classificou para a final. O mesmo aconteceu com Ronaldo Santos nos 100 metros livres da S7. O baiano completou a distância em 1 minuto 12 segundos e 23 centésimos e se despediu da prova no 15º lugar geral. Nos 50 metros peito da classe SB3, Rony Stone da Silva fez o 13º tempo e ficou fora da disputa por medalha. No feminino, o Brasil chegou mais perto, mas também ficou fora das finais hoje. Nos 100 metros livre da classe S7, Suzana Snardorf Ribeiro foi a 6ª colocada em sua série e a 13ª no geral. Verônica Almeida, que estava inscrita na outra bateria, nem chegou a cair na água. Nos 200 metros medley da SM12, Raquel Viel foi a 5ª mais veloz da tomada de tempo. E no somatório das chaves, porém, a nadadora caiu para a 10ª colocação e ficou fora das finais. Tá aí, infelizmente, na natação não deu hoje para o Brasil, mas vamos esperar as outras competições da natação que ainda vão acontecer, porque o Brasil ainda tem chance de medalha. Vamos seguir, vamos falar agora de judô. Campeão da categoria até 100 quilos, o judô para deficientes visuais nas últimas 4 edições dos Jogos Paralímpicos. O Antônio Tenório da Silva ele não repetiu o desempenho que levou a quebrar o recorde de títulos seguidos da modalidade. Após perder nas quartas de final, porém, Tenório se recuperou e conquistou o bronze.
Estreando com vitória sobre Sagas Srijarung da Tailândia, Tenório foi derrotado pelo russo Vladimir Fedin nas quartas de final. Na repescagem, o brasileiro derrotou o japonês Aramitsu Kitazono e garantiu a vaga na disputa pela terceira colocação. E diante do iraniano Hamed Alizadeh, Tenório foi beneficiado pela falta de combatividade, que gerou 4 punições ao rival e foi consagrado com a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos 2012, a sua quinta na história dos Jogos. E vamos seguir falando. Agora vamos passar os resultados, senão não vai dar tempo da gente conseguir aí terminar o boletim a tempo de começar o Bola na Rede. Vamos falar rapidinho de futebol de 7. O Brasil que fez sua segunda partida e venceu hoje de manhã, sabe por quanto? 8-0 os Estados Unidos. O Brasil venceu jogando muito bem com gols de Ronaldo Souza, Zeca, Fabinho Bordigno e Matheus Calvo. Tá aí, segunda vitória, o Brasil que agora espera ir muito bem no jogo contra a Ucrânia na quarta-feira. E o Brasil que a melhor campanha foi em Atenas, quando ficou com a prata aí. Quem sabe aí a gente não supera essa marca aí no futebol de 7. E vamos falar de futebol de 5 também, porque é no futebol de 5 que o Brasil é bicampeão das Paralimpíadas. Depois de uma estreia de 0-0 contra a França, o Brasil goleou hoje de manhã por 4-0 a Turquia. E os bicampeões paralímpicos estão no grupo B, agora somam 4 pontos. Na última rodada da fase de classificação, o time vai decidir a sorte contra a China. E tem notícia boa na bocha. O Brasil estreou bem em 2 categorias da bocha. Na disputa da classe BC4, Disseu e Eliseu venceram 2 confrontos do dia e estão perto de garantir vagas nas semifinais. Na verdade, eles já estão na final. O resultado saiu agora. Eles estavam disputando com a dupla britânica e venceram a partida. Venceram por 3-2, estava empatado até quase o minutinho final aí. A dupla brasileira venceu e agora vai esperar quem sair de Canadá e República Tcheca. A final vai ser amanhã às 5 horas da manhã. E na competição por equipes da classe BC1-2, o quarteto do país venceu um duelo e perdeu o outro, mas avançou às quartas de final. Vamos continuar falando, vamos falar de basquete em cadeiras de rodas, porque não tá bom pro Brasil. O Brasil perdeu mais um jogo aí pro Canadá hoje de manhã. E é o último colocado, enquanto os 4 primeiros vão para a próxima fase. Tá difícil pro Brasil passar. Basquete feminino do Brasil nem nas Olimpíadas nem nas Paralimpíadas está indo muito bem. Lembrando que o basquete masculino não se classificou para essas Paralimpíadas. Vamos falar de vôlei sentado, porque as meninas do vôlei sentado do Brasil jogaram e estrearam na modalidade ontem contra a Eslovênia e venceram por 3-2. Tá aí muito bem. Aliás, não estrearam, elas já tem essa vitória e já tinham uma derrota. Vão jogar hoje ainda contra os Estados Unidos às 15 horas. Eu não sei se o Sport TV vai transmitir, mas procurem. Quem tem Sport TV não custa nada ligar às 15 horas e ver se vai estar passando o jogo de vôlei sentado. Lembrando que nesse exato momento o vôlei sentado do Brasil está enfrentando a fortíssima seleção do Irã. Seleção do Irã que já venceu o primeiro set por 25-21. Estamos nos encaminhando para o final do segundo set com a pequena vantagem da seleção do Irã. Segundo jogo do Brasil, ele que já perdeu da seleção da Bósnia-Herzegovina por 3-0. Não fez um bom jogo. Vamos ver como é que vai ser contra o Irã. Para quem não sabe, já foi falado, é a melhor seleção de vôlei sentado que provavelmente tem todas as chances de conseguir essa medalha de ouro. Vamos falar agora de goalball. No goalball, a seleção brasileira feminina até que tentou se recuperar, conseguiu aí vencer no comecinho da partida, mas cedeu a virada na manhã de ontem para a Grã-Bretanha e perdeu aí por 3-1 a partida. E na seleção masculina também foi derrotada 4-1 pela Turquia. O time vai jogar contra os britânicos amanhã no último jogo do grupo A. Teve também vela, os meninos da vela também não foram bem nem na primeira regata, nem na segunda. Estão em último colocados na classificação geral. Não vai dar para o Bruno Neves e para a Elaine Cunha. Vai ser complicado. Vamos ver como é que vão ser as outras. Vamos disputar agora as finais B, C ou D, quem sabe aí. A final A já não dá mais para os nossos brasileiros. E vamos seguir. Vamos rapidinho sair das Paralimpíadas um pouquinho, vamos voltar para as outras competições que estão acontecendo fora das Paralimpíadas. E o medalha de ouro nas argolas nas Olimpíadas de Londres, Arthur Zanetti confirmou o favoritismo no aparelho e venceu a disputa no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística e Rítmica, que chegou ao fim
no sábado em Goiânia. O atleta garantiu o lugar mais alto do pódio ao receber a nota de 15.950, seguido por Henrique Flores com 15.000 e Caio Costa quase 14.850. Já no solo, Zanetti ficou com a prata atrás de Arthur Mariano. E, no entanto, o grande destaque da competição foi Sérgio Sasaki, que conquistou o ouro em 3 aparelhos. No salto, o ginasta obteve a nota de 16.150, enquanto a prata foi para Arthur Mariano e o bronze acabou com Caio Campos. Já nas paralelas, Sasaki obteve a nota de 14.900 para subir ao lugar mais alto do pódio, superando Péricles Silva e Francisco Barreto. Por fim, o terceiro ouro do atleta do Flamengo chegou na barra fixa, em que foi avaliado com 15.050. O segundo lugar teve Francisco Barreto e o terceiro foi Péricles Silva. Barreto, por sua vez, também conquistou a medalha de ouro no brasileiro no cavalo com alças, pois recebeu a nota 14.350. Péricles ficou em segundo e Henrique Flores completou o pódio. Já na ginástica feminina, a Jade Barbosa, também do Flamengo, sagrou-se campeã do individual geral no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, realizado em Goiás. Com 55.300 pontos conquistados, Jade superou Etienne Franco e Juliana Santos para garantir a medalha de ouro da competição. Ela que foi a primeira colocada tanto no salto como nas paralelas e ainda ficou com a segunda colocação na trave, quando ficou atrás somente da Lohane Santos, que chegou alguns 500 pontos na frente dela, 0,500 pontos na frente dela. Jade aí que não foi para as Olimpíadas de Londres por problemas com o patrocinador, ela que não quis assinar com o patrocinador, teve problema, foi cortada e tá aí fez uma boa competição, mostrando que é um atleta forte. Claro, sempre foi um atleta forte, podia ter ido para as Olimpíadas, podia ter feito uma ótima participação, mas infelizmente teve esse problema. Talvez da antiga geração da seleção brasileira de ginástica formada, ela talvez fosse a única que tivesse ainda chance de conquistar uma medalha nessa Olimpíada de Londres. Mas por problemas burocráticos, ela preferiu, porque afinal de contas não assinar o contrato foi uma escolha dela, ela preferiu então ficar de fora das Olimpíadas, mas aí lição aprendida nas Olimpíadas de Londres, nas Olimpíadas do Rio, aí talvez ela assine os contratos no momento certo para poder participar da competição. E vamos falar de Fórmula 1 porque a corrida de ontem foi incrível e tá deixando ainda indefinido quem vai ser o campeão dessa temporada. O inglês Jason Button cumpriu seu objetivo de fechar o fim de semana mais próximo da briga pelo título do Mundial de Pilotos. Largando na pole position, o piloto da McLaren liderou de ponta a ponta para vencer o Grande Prêmio da Bélgica e ainda contou com o abandono de vários dos seus concorrentes diretos na disputa pelo campeonato. Com o resultado, Button chega aos 101 pontos, ainda na 6ª posição no sonho mundial, mas mantém vivo o sonho do título. Líder mundial com 164 pontos, o espanhol Fernando Alonso não passou da primeira curva, vítima de um acidente provocado pelo francês Romain Grosjean, que também tirou o inglês Lewis Hamilton, quarto no campeonato e da corrida. Após treino de classificação frustrante, a Red Bull foi a grande beneficiada pela confusão na largada. O alemão Sebastian Vettel, que largou em 10º, terminou na 2ª colocação e colou em Alonso na briga pelo campeonato. O australiano Mark Webber foi o 6º e também se aproximou do espanhol na disputa do título. O brasileiro Felipe Massa também teve um bom desempenho no GP da Bélgica. O piloto da Ferrari largou em 14º e terminou a prova na 5ª posição. Aí a gente vê que pro Felipe Massa ter largado bem atrás foi muito mais satisfatório do que se ele tivesse conquistado alguma boa vaga aí no começo na qualificatória. Porque ele também teria ficado no acidente, teria mais uma vez abandonado uma prova essa temporada. Já Bruno Senna sofreu com a tática de uma parada escolhida pela Williams e precisou mudar a estratégia no fim da corrida e foi apenas o 12º. A Williams, que nessa estratégia está sempre bagunçando a vida do Bruno Senna, é difícil para os brasileiros. Ele precisa se entender com o engenheiro dele, porque tá complicada. As últimas corridas, mesmo no comecinho da temporada, não foram tão boas assim. Ele que vinha até com resultado melhor que o do Felipe Massa, mas agora já está caindo de rendimento nessa segunda etapa, que começou agora. A gente também não pode falar tanto quanto do rendimento dos pilotos e dos carros, mas aí já fica, o começo já foi eletrizante, já deu uma colada. Vamos ver como é que vai ficar esse Mundial de Pilotos, que começou, se vocês bem lembram, com 7 corridas e 7 vencedores diferentes no comecinho. E é isso, Universitária Esportiva volta já.
próxima sexta, no feriadão, no 7 de setembro, vai rolar o show da Independência no Quintal Rock Bar, com as bandas Batuque Elétrico, lançando seu novo CD Boa Nova. Agora não se fala nada. Relicário, cantando os sucessos de Cássia Eller. Sabe onde ainda sou uma garotinha. E a estreia da banda Ato Sóbrio. É sexta no feriado do 7 de setembro. Show da Independência no Quintal Rock Bar. Let's Mix. Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos começar o nosso Bola na Rede, claro, falando de Copa Piauí. Ontem tivemos Lindolfo Monteiro, Piauí Comercial, fechando a 4ª rodada e penúltima do primeiro turno. E o Piauí ontem, estreia do Nelson Mourão, foi muito bem, venceu o Comercial que estava vindo embalado da Série D do jogo passado e venceu o Comercial por 3-1 e vocês vão acompanhar agora na matéria da Emanuele Madeira. E em jogo fechando a 4ª rodada da Copa Piauí, o Enxuga Rato fez o dever de casa na estreia do técnico Nelson Mourão e venceu o time do Comercial por 3-1. Ontem no estádio Lindolfo Monteiro. O jogo começou movimentado, com o time do Piauí se lançando ao ataque e as investidas deram certo. Logo aos 13 minutos de jogo, João Gabriel cobrou escanteio curto para Barata, que devolveu a bola em João Gabriel, que cortou a zaga e bateu. O zagueiro Alisson do Comercial, na tentativa de impedir o chute, se jogou na bola e acabou desviando para abrir o placar. Mas a arbitragem conferiu o gol para João Gabriel fazer Comercial 0, Piauí 1. Mas o time do Comercial seguiu na busca do empate, embalado pelas 3 últimas partidas com uma boa sequência de vitórias. E aos 17 minutos, Jefferson recebe passe e aproveita o mau posicionamento do goleiro Rodrigo, adiantado. Ele bateu por cobertura e fez um belo gol. Comercial 1, Piauí também 1. O jogo seguiu movimentado e aos 24, em escanteio batido por Gaguinho, o goleiro Rodrigo saiu estranho e Elias, oportunista, quase conseguiu desvio no lance. Aos 27 foi a vez do Piauí. Darley deu passe para Zé Rodrigues sair livre da marcação no lado esquerdo. Ele entrou na área, ficou cara a cara com o goleiro Neto. Esperou o goleirão cair, bateu com calma, com categoria no canto direito. Falha total da zaga comercialina e Comercial 1, Piauí 2. No lance seguinte, Zé Rodrigues mais uma vez entrou livre de marcação na área, driblou o goleiro Neto, mas na hora de finalizar demorou demais e chutou em cima da zaga. Neto ainda operou um verdadeiro milagre no campo já aos 44 minutos do primeiro tempo. Darley chuta de fora da área e ela ia no ângulo direito do goleiro Comercial, mas Neto se esticou todo e deu um tapa, mandando a bola para escanteio. Um bom primeiro tempo no estádio Lindolfo Monteiro, visto por pouco mais de 70 pessoas. No segundo tempo, o Índio perdeu uma chance clara de definir a partida, com um lançamento longo de João Gabriel ainda do campo de defesa, semelhante ao lançamento do jogador Mica do 4 de julho na partida contra o River. Índio demorou para finalizar e acabou sendo desarmado. Depois das mudanças nos dois times, o jogo já parecia definido, mas ainda tinha tempo para fechar a estreia do técnico Nelson Mourão com chave de ouro. Neto fez lambança, abandonou o gol e depois de jogada rápida do Piauí, Boiadeiro recebeu em profundidade pela direita, levou até a linha de fundo e recuou a bola para Pablo, o primo, que chegou emendando um lindo chute sem chance para o esbaforido Neto. Fim de jogo, Comercial 1, Piauí 3. Ao final da partida, o jogador Ítalo do Comercial falou sobre os fatores que prejudicaram o time. Minha falta de salários atrasados, estamos com falta de estímulo. Nosso time está desestimulado por conta disso, né? Não, também por conta da sequência de jogos. A gente teve o brasileiro também, sequência de jogos só viajando. Chega, viaja, não está tendo descanso. Tem já no outro dia, chega de viagem. Praticamente chega de manhã, já à tarde, já tem que estar treinando. E isso também conta muito também para essa derrota. O campo pesado pra gente. Costumaram a gente treinar no campo um pouco mais leve. E também a sequência de viagem. E o técnico estreante Nelson Mourão, que ao final da partida reuniu os jogadores no campo para comemorar, também falou sobre a partida e o que espera do time do Piauí para esse segundo turno da Copa Piauí. Começamos bem, com uma boa vitória, graças a Deus. O Comercial valorizou muito essa vitória, porque é um bom time de qualidade, mas o Piauí está vibrante, está forte. Eu tenho certeza que eu vim para dar esse toque de experiência, rapaziada, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande segundo turno e, se Deus quiser, classificar aí para a final. 96,7 Universitária Esportiva.
Tá aí, estreia do técnico Nelson Mourão, primeiro jogo com o Piauí, conseguiu essa primeira vitória do Piauí na Copa. Piauí foi bem, tá agora em quarto colocado. O Mano vai já passar pra vocês toda a classificação da Copa Piauí, quarto colocado, e tirou todas as chances do Comercial de algum título nesse primeiro turno. E vamos falar da classificação. O River continua em primeiro lá com 8 pontos. O 4 de julho e o Flamengo vêm empatados com 7 pontos. 4 de julho em segundo pelo saldo de gols, na vantagem aí da segunda colocação. O Piauí vem em quarto com 4 pontos. O Comercial vem em quinto com 4 pontos também, mas perdendo no saldo de gols. E o Parnaíba fechando a classificação com 2 pontinhos na lanterna da Copa Piauí na penúltima rodada do campeonato. Parece que na Copa do Brasil do próximo ano, quem sabe, vai ter um time da capital disputando. Há muito tempo a gente não vê. Esse ano que foi 4 de julho Comercial. Ano passado também foram times do interior. Vamos ver como é que vai ser. Vai conseguir. O River tá em primeiro. Não fez um bom campeonato piauiense e tá indo bem na Copa Piauí, assim como o Flamengo também, que tá se reerguendo também na Copa Piauí. Então, chances de título do primeiro turno, River, 4 de julho, e o Flamengo, que estão coladinhos nas primeiras posições. Piauí também não tá morto, mas o 4 de julho aí também, time do interior, um time de Piripiri, o Colorado também pode surpreender se os times da capital não abrirem o olho. E falando que o próximo adversário do Piauí é o Flamengo, vai ser na quarta-feira aqui no estádio Lindolfo Monteiro, naquele horário de 20 horas. Todo mundo lá assistindo o jogo do Piauí e Flamengo. Vai ser um bom jogo. Vamos ver como é que vai ser, como vai terminar esse primeiro turno da Copa Piauí. E aí a gente vai ter definido quem realmente vai ser o campeão do primeiro turno, para ver quem sai com mais vantagem para esse segundo turno, para conquistar essa vaga que falta da Copa do Brasil. No jogo de ontem, só mesmo a questão do Zé Rodrigues, o artilheiro Zé Rodrigues, que desencantou depois de quase 2 meses sem marcar, fez um belíssimo gol consciente, conseguiu aí passar da defesa do Comercial, que ficou um pouco atarantada. O Alisson e o Marcelo não se entenderam muito bem, deixou o Zé Rodrigues passar, ele que pegou um lançamento longo e aí bateu sem chance para o goleiro Neto. O Zé Rodrigues estava infernizando ontem a defesa aí do Comercial. E falando ainda de Copa Piauí, a torcida piauiense que tá precisando comparecer ao Lindolfo Monteiro. Já não tava muito bem no Campeonato Piauiense, agora na Copa Piauí tá difícil ver a torcida por lá. Então vamos ver se tem um ânimo nessas últimas rodadas da Copa Piauí, porque a competição tá boa, tá num bom nível, os times estão realmente brigando praticamente de igual para igual para conseguir essa vaga. Mas é complicado, Neila, a gente pedia à torcida, se nem mesmo os dirigentes comparecem ao estádio, já que eles dão preferência a outras competições. E vamos seguir falando de competição, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, vamos começar a falar de Série D, dos jogos da segunda fase da Série D, o primeiro jogo que teve ontem também, não só ontem, como também no sábado, várias surpresas. E vamos lá, os resultados do final de semana da Série D foram Campinense 2, CSA 1, o Souza perdeu para o Baraunas por 1-0. Já o Nacional venceu o Craque por 2-1 e o Ceilândia ficou no 0-0 com o Friburguense. Juventude venceu o Cianorte por 3-1 e o Mojimirim perdeu para o Metropolitano por 1-0. Vilhena empatou com o Sampaio Corrêa por 2-2 e o Misto venceu o Remo por 2-0. E já na Série C, vamos começar uma das surpresas aí que tivemos. O Oeste venceu o Vila Nova por 3-1 e o Águia de Marabá e Fortaleza empataram em 0-0. O Brasiliense venceu o Madureira por 2-1 e o Macaé goleou o Caxias por 4-1. O Duque de Caxias ganhou do Tupi por 2-1 e o 13 da Paraíba salgou o Salgueiro aí 4-0, botou na geladeira e foi uma goleada magnífica. E tivemos jogos também no empate sem gols. Chapecoense e Santo André ficaram 0-0, como também Icasa e Cuiabá. E o glorioso Guarani de Sobral empatou com Santa Cruz em 1-1 e o Luverdense também empatou com o Paysandu em 2-2. Vamos seguir, vamos falar de Série B, a Série B que continua agitada e com aquelas surpresas que de vez em quando aparecem na rodada. Criciúma venceu o Bragantino por 3-2 e o Boa Esporte perdeu para o Guarani por 2-1. O Barueri venceu o Asa por 1-0. Ceará e Guaratinguetá empataram em 1-1. O Ipatinga ficou no 1-1 com o Atlético Paranaense e o Joinville também ficou no empate, só que no 0-0 com o ABC.
O São Caetano venceu o Avaí por 1-0 e o Goiás venceu o Paraná por 3-1. América de Natal ficou no 2-2 com vitória e o CRB foi derrotado por 1-0 pelo América Mineiro. Tá aí, segundo turno já da Série B, competição ficando embolada mais uma vez. Só para ter um gostinho de que realmente é a melhor série do Campeonato Brasileiro, isso não tem dúvidas. Grandes jogadores se revelando aí e nós também estamos voltando a falar o nome de alguns velhos jogadores que já não figuravam mais pela Série A. Mas vamos falar também, sabe, outra competição que também tá embolada, embolou agora com esse começo de segundo turno, foi a Série A. Os jogos de ontem bagunçaram ainda mais, muitos times que tinham chances de se aproximar perderam a chance, e os times que tinham chance de largar na frente deixaram. Foi uma rodada incrível, sensacional. Falando em largar, o Ricardo Souza já largou o comando técnico aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar do Internacional que goleou o Flamengo por 4-1. E vamos falar, primeiro jogo, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras ontem que teve a chance de parecer que ia acordar no campeonato. Mas foi só impressão mesmo, porque se o torcedor palmeirense teve motivo para se encher de esperança, ela foi-se embora. Parecia que chegaria ao fim a fase ruim que o time tá vivendo no Brasileirão. Com um jogador a mais a partir dos 18 minutos do primeiro tempo, com o Kleber, ele mesmo, claro, sempre ele tendo sido expulso, o Verdão controlou todo o jogo, encurralou o Grêmio, criou chances, mas faltou o gol. Faltou só um gol. O empate por 0-0 aumenta o clima tenso e a pressão sobre a equipe figura constante na zona de rebaixamento do campeonato. Para os gaúchos, um ponto comemorado como se fossem 3. O Grêmio deixa São Paulo com um ponto valioso por atuar com um homem a menos por mais de 70 minutos. Com 41 pontos, está a 3 do vice-fluminense e do líder Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos. O Palmeiras se animou e teve a partida nas mãos ao sufocar o adversário durante quase todo o tempo. Foram 20 finalizações contra 3. Mas não conseguiu aliviar o mau momento. O incentivo vindo das arquibancadas se transformou em nervosismo e vaias. São agora 4 partidas sem vencer, o desempenho que mantém no grupo dos 4 piores com apenas 17 pontos em 17º lugar. A gente que já tinha falado da situação do Palmeiras, ele que tinha que fazer um segundo turno 1000 vezes melhor do que o primeiro turno. Na verdade, ele tinha que esquecer o primeiro turno e fazer um segundo turno como se estivesse começando o campeonato, porque a situação tá complicada. Se o time não acordar, vai ser rebaixado. E isso aí também pode refletir na falta de planejamento da diretoria do Palmeiras, que tá montando o time para Libertadores, não tá pensando no Campeonato Brasileiro. E como diz o nosso comentarista Flávio Meirelles, a bola também pune. Nesse caso, pune com o rebaixamento. Palmeiras que já sofreu o amargor de ser rebaixado aí em anos passados, venceu a Série B, voltou, teve um bom retrospecto, mas logo depois já está começando a fazer de novo aquela campanha pífia que fez anos atrás. Falar também de outro time que teve a chance de vencer e deixou a vitória escapar pelas mãos do Fluminense, que teve o jogo de sábado nas mãos ao abrir por 2-0 nos primeiros 7 minutos do segundo tempo no Orlando Scarpelli. Mas o Figueirense aproveitou o recuo do adversário e dominou nos últimos 25 minutos, conseguindo o empate por 2-2. A igualdade no placar impediu os cariocas de chegarem à liderança do campeonato. Somam 44 pontos, assim como o Atlético Mineiro, que tem uma vitória a mais e um jogo a menos. E os catarinenses permanecem na lanterna com 15 pontinhos. Os gols tricolores foram marcados por Digão, substituto de Gum, e Rafael Sobis, que entrou no lugar de Thiago Neves. Os gols do Alvinegro foram do Aloysio, seu 5º em 3 jogos, e João Paulo numa belíssima cobrança de falta. Tá aí o Fluminense também, que teve a chance de encostar, aliás, de passar no Atlético Mineiro, deixou escapar, e o Figueirense que tá acordando para a competição, mas a situação do Figueirense é muito mais complicada, ele que figura na última posição há muitas rodadas, difícil escapar desse rebaixamento. Figueirense viveu um momento atípico, porque geralmente é sempre ele quem sai na frente e pega a virada, dessa vez teve que correr atrás do placar. E vamos falar de mais um jogo dessa rodada. Depois de 3 derrotas seguidas,
5 rodadas sem vitória, protestos da torcida e pressão, muita pressão sobre Cristóvão Borges, o Vasco derrotou a Portuguesa por 2-0 em São Januário. A dupla de ataque Alexandre Tenório, ensaiada há algumas semanas, enfim saiu da teoria e funcionou na prática. Cada um marcou uma vez e ajudou na manutenção da 4ª posição por mais uma rodada na tabela, com 38 pontos. Está a 3 pontos atrás do Grêmio e 6 do Fluminense e Atlético Mineiro agora. E a Portuguesa estaciona nos 25 pontos e está na 14ª posição. Portuguesa que tinha vencido o Palmeiras por 3-0 na última rodada, e nesse jogo não foi o mesmo time, estava muito bagunçado, desorganizado e parecia até meio nervoso em campo. Tá aí bom pro Vasco, que estava se afastando dos 4 primeiros e está conseguindo voltar. E bom pro Vasco também o placar que o Corinthians fez, o velho placar de sempre do Corinthians, 1-0 sobre o Atlético Mineiro. Não só pro Vasco, como para todos os times que estão atrás do Atlético Mineiro. 1-0 aí, o Corinthians que entrou com muita vontade em campo e conseguiu a vitória, né? Aí, vamos ver. Vamos seguir, vamos continuar falando, porque nosso tempo já está curto. Vamos falar do jogo da tarde de ontem, Internacional 4, Flamengo 1. Flamengo ontem, que parecia também que estava vindo de uma recuperação. O Dorival Júnior, que não está fazendo uma boa campanha, saiu uma pesquisa, ele já está com um rendimento pior do que o Joel Santana estava quando estava no comando do Flamengo, mas estava tentando se recuperar, e aí foi derrotado pelo Internacional por 4-1. E o monstro acordou, hein? Se Forlan começar a fazer aquilo que tanto se espera dele, vai ser um problema para os outros adversários. E se D'Alessandro volta de lesão para fazer aquilo que está acostumado a fazer, o problema aumenta. Se Leandro Damião mantém a sua rotina e aí não tem jeito, com os 2 gols do uruguaio, mais um do centroavante e grande atuação do argentino, o Inter atropelou o Flamengo. Venceu por 4-1 de virada no Beira-Rio, no reencontro do atual técnico rubro-negro Dorival Júnior, com o time que ele treinou no primeiro turno do Brasileirão. Quem fez o 4º gol do Inter foi Josimar e, claro, ele, Wagner Love, marcou pro Flamengo. Tá aí o Internacional, que há muito, desde o começo do Campeonato Brasileiro, tá sofrendo com lesões. O Dorival Júnior estava tentando driblar essas lesões e montar o time. Chegou o Fernandão, conseguiu montar bem o time mesmo com lesões, e agora os jogadores voltando de lesão e, claro, o Internacional vai voar na competição. E como funcionou da Alessandro e Forlan, viu? E vamos continuar falando dos jogos de ontem. Mais uma vez aí, Sport vencendo times paulistas. Sport em ontem, Santos, sem Neymar, sem Paulo Henrique Ganso. Sport 2-1. Neymar que já tá aí com as desculpas aí de uma... Como é? Algum problema intestinal aí que nós conhecemos com outros nomes aqui pelo Nordeste, mas não seremos tão deselegantes assim de falar na rádio. Bem, com o resultado, o Santos desceu 2 degraus e foi pro 12º lugar com 26 pontos. O próximo jogo do Santos vai ser contra o Fluminense, às 21 horas no Engenhão, lá no Rio de Janeiro. E o Sport, embora vai na zona de rebaixamento, subiu um posto, foi pra 17ª com 19 e agora vai jogar contra o Palmeiras no Pacaembu. Vamos falar, ainda falando de time paulista, tá aí o Bahia mais uma vez mostrando que é carrasco dos times de São Paulo, venceu o São Paulo por 1-0. E o São Paulo voltou a se afastar do grupo da Taça Libertadores da América, que o São Paulo que já não tem mais nenhuma perspectiva de ganhar títulos esse ano. A equipe sai com 34 pontos, 4 a menos que o Vasco, 4º na tabela. Já o Bahia foi a 23 pontos, subiu para a 15ª colocação e tá aí se afastando da zona de rebaixamento, quase escapando dela. Vão voltar quarta-feira, claro, os 2 times para jogar. O São Paulo, que vai receber o Internacional no Morumbi, e o Bahia volta contra o Atlético Mineiro. Vai ser jogão, hein? E falando em surpresa, o Botafogo ganhou. Sem o Sidorf, gente. Ganhou incrível. Do Curitiba por 2-0. Curitiba que estava vindo de bons jogos nas últimas rodadas, várias vitórias, e o Botafogo conseguiu, não vamos dizer que conseguiu acordar, porque a gente não pode dizer isso, mas conseguiu jogar bem. Afinal de contas é o Botafogo, né? Mesmo com o Sidorf, que estava sendo o grande destaque do time na competição. Vamos continuar falando também que teve bom jogo ontem, o Cruzeiro 3-0 no Náutico, foram 3 gols assim quase seguidos, claro, sempre jogando muito bem o Wellington Paulista, que vem sendo o ídolo da torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro que caiu um pouco de rendimento dessa primeira para essa segunda fase, ele que juntamente com o Atlético Mineiro estava figurando lá nos primeiros
nos primeiros lugares e agora já está em sexto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Náutico perde uma posição e agora é o 10º, permanecendo com 28 pontos. Outro jogo da rodada foi Ponte Preta 3, Atlético Goianiense 1. Tá aí o último jogo. Sem muito a falar sobre esse jogo. O último jogo, na verdade, da rodada. Tivemos também Campeonato Argentino, Campeonato Inglês. Campeonato Inglês, a surpresa, que foi ontem o Van Persie no Manchester United, 3-2 Southampton. Ele que ia ser o vilão do jogo. Conseguiu fazer o gol da virada e surpreender quem estava assistindo o jogo de Southampton e Manchester United. Bom jogo, 3-2. Os outros resultados não vai dar tempo. Nosso tempo já está curtíssimo. Não vai dar. Vai dar tempo de falar? Vamos falar rapidinho. Campeonato Argentino, vamos começar. All Boys venceu a União por 3-1. New Old Boys venceu Estudiantes por 1-0. Tigre e São Lourenço ficaram no 1-1. O Boca Juniors venceu o Atlético Rafaela por 2-1. Godoy Cruz venceu o Independente também por 2-1. Colón e River Plate ficou no 0-0. O Arsenal de Sarandi venceu o Lanús por 1-0. E o Vélez Sarsfield ganhou do Belgrano por 2-1. Falar de Campeonato Inglês, o West Ham venceu o Fulham por 3-0. Southsea ficou no 2-2 com o Sunderland. Tottenham e Norwich ficaram no empate em 1-1. O West Bromwich venceu por 2-0 o Everton. O Wigan ficou no 2-2 com o Stoke City. E o Manchester City venceu o novo time do Júlio César, o Queen's Park Rangers, por 3-1. E o Liverpool, em um dos clássicos inglês, perdeu para o Arsenal por 2-0. O Newcastle ficou no empate em 1-1 com o Aston Villa. Como a gente falou, o Manchester United venceu de virada o Southampton por 3-2. Campeonato Espanhol rapidinho, o Celta venceu o Osasuna por 2-0. Málaga 1-0 sobre o Saragossa. La Coruña 1-1 com o Getafe. Mallorca venceu o Real Sociedad por 1-0. Raio Vallecano ficou no 0-0 com o Sevilha. O Atlético Bilbao ganhou do Valladolid por 2-0. Levante venceu o Espanyol por 3-2. E goleada do Real Madrid 3-0 sobre o Granada. E o Barcelona venceu o Valência por 1-0. E já no italiano, o Torino venceu o Pescara por 3-0. Bologna perdeu para o Milan por 3-1. A Juventus, a velha senhora, ganhou de 4-1 da Udinese. E o Cagliari ficou no 1-1 com a Atalanta. A Catania venceu por 3-2 o Genoa. E a Inter perdeu no clássico para Roma por 3-1. O Napoli ainda venceu a Fiorentina por 2-1. Parma venceu o Chievo Verona por 2-0. Sampdoria ganhou do Siena por 2-1. E a Lazio venceu o Palermo por 3-0. E agora não tem mais nem choro nem vela. Vamos falar sobre a última competição que a gente teve quarta-feira, Supercopa da Europa, Chelsea, Atlético de Madrid, e não deu outra, deu ele, Falcão Garcia, 4-1 pro Atlético de Madrid. 3 gols maravilhosos do Falcão Garcia. E o Davi Luiz, que teve uma atuação tenebrosa. O que foi aquela partida do Davi Luiz? Ele faz isso, quase sempre, de vez em quando. E ele quase mandou uma bola contra o gol. Ele foi tirar a bola do Falcão Garcia, a bola bateu na trave. Se ele tivesse mirado na trave, ele não teria conseguido. Vamos seguir, vamos falar rapidinho. Copa do Mundo. Porque foi escolhido o nome da bola brasileira. Ridículo. Sabe qual é o nome da bola? Brazuca. Isso mesmo, decorem, porque quando vocês ouvirem falar em Brazuca agora, é a Copa do Mundo de 2014. É a bola da Copa do Mundo. Agora, pelo amor de Deus, a gorduchinha teria muito mais sentido do que Brazuca, Bossa Nova. Gorduchinha era paixão nacional. Sempre foi a gorduchinha que a gorduchinha é o bordão mais utilizado, do futebol mais brasileiro. clássico do Osmar Santos. Não tinha por que não entrar nessa votação, não tinha nem por que ter essa votação com esses nomes. Mas tudo bem, tá escolhido, acabou, é Brazuca. Rapidinho, rodada de hoje, argentino. Às 17h10, o Quilmes encara o Argentino Júnior. E às 19h15, o Racing enfrenta o San Martín. E no espanhol, às 16h30, Betis e Atlético de Madrid. É isso, gente, acabou. Já estão mandando a gente encerrar o programa. E, infelizmente, o Aniversário Esportivo de hoje chegou ao fim. O programa apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro. Universitário Esportivo, que é uma realização da FM Universitária 96,7. Com direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã a gente está de volta às 11 horas. Tenha um bom início de semana. Fique aí com a nossa programação normal. Você ouviu
Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.